Paz do Senhor, amados irmãos, amadas irmãs. Sou o pastor Éder William, reitor do Instituto Bíblico Etnos. Nós hoje estamos aqui, quinta-feira, 16 de julho de 2020, para mais uma live. Estou aguardando a entrada do meu convidado especial, que é o presbítero Silas Brandão. E nós vamos hoje debater sobre um tema muito legal, importante, e que pouco se fala dentro do contexto evangélico, que é o trabalho do secretário na administração eclesiástica. Estamos aqui na expectativa, aguardando a entrada do nosso convidado. Assim que o irmão Silas entrar, a gente vai desenvolver a nossa reflexão. Para amanhã, sexta-feira, dia 17, eu estarei recebendo aqui o pastor Roberto França e vamos ter aqui um assunto também muito bom, que é sobre as atribuições do segundo dirigente de congregação. Já quero cumprimentar aqui o Samu Barbosa, Jucineia, Nathalie Almeida. O irmão Silas acabou de entrar. Já vou mandar o convite, irmão Silas. Aceite aí que o Instagram vai dividir a tela. Vamos aguardar a entrada do meu amigo, presbítero Silas Brandão. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Me ouve, pastor? Eu te ouço bem. E você me ouve bem? Ouço sim. Então tá bom. Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, presbítero Silas Brandão, servo de Deus honrado, que trabalha com o reverendo doutor Deiró de Andrade. Foi o nosso pastor quando congregamos em São Mateus, mas até hoje nós temos o pastor Deiró como nossa referência. E é um prazer tê-lo aqui. Quero te agradecer a sua disponibilidade, o seu carinho de ter aceito o nosso convite. Pastor, eu que fico muito lisonjeado com o convite. Fiquei muito surpreso, confesso. A princípio, como eu falei com o senhor, eu relutei um pouquinho. Mas vamos aí, vamos conversar um pouquinho, né? Vamos falar um pouquinho do que Deus tem feito nesse ministério, que eu costumo falar que secretaria é um ministério. Muito bem. É importante dizer aos internautas, o assunto da live é um assunto que não é muito assim debatido, comentado, analisado em lives. E também, fora de lives, a gente não vê com muita frequência esse assunto ser debatido, mas é um assunto importante, porque a máquina eclesiástica, que é a administração da igreja, ela tem uma peça primordial que é o trabalho do secretário. E Deus colocou no nosso coração o desejo de convidar o presbítero Silas Brandão, que o senhor congrega na igreja sede, correto? É isso mesmo? Isso, na sede de São Mateus, a DSM. E na igreja sede, a sua função lá, o seu cargo, qual é? Ministerialmente, eu sirvo a Deus como secretário. Aliás, como presbítero, né, ministerialmente. E estamos na parte administrativa ali da igreja, servindo também na secretaria. Presbítero e trabalha também na secretaria da igreja sede. Exatamente. Também no financeiro também. Vamos hoje falar só da parte da secretaria. Uma Isso. desma entrou, hein? Pastor Heber, Opa, pastor Eber, que bênção. Meu Rosalina diretor. Moura também entrou aqui conosco. Missionária Leila, minha esposa, acabou de entrar, hein? Esse Wesley Ó, que Correia bênção. que tá aí, ó. Tá vendo o Wesley Correia? Sim. É o secretário da igreja onde eu sou pastor. Ó, que bênção. Deus abençoe, pastor. Satisfação conhecer o senhor. Santos também entrou, Priscila. Aí onde o senhor está trabalhando na sede,
A membresia geral hoje, total, dá quantos membros? Somando sede com as congregações. Ó, nós temos um número de ativos em torno de 20 mil membros. Em torno de Ativos, 20 20 mil. mil membros. É realmente um trabalho hercúleo que exige do secretário qualidade, dedicação. Eu quero louvar a Sim, Deus pela sua vida e nós amém. vamos agora entrar na pauta do debate da nossa live. E eu queria que o irmão, de forma até um pouco rápida, gastasse uns 5 minutinhos ou um pouco menos para dizer para nós como que aconteceu a sua conversão em Cristo, porque em tese nós entendemos que todo secretário tem que ser crente. Para ser crente tem que se Exatamente. converter a Muito importante. Jesus. Porque se bota um secretário lá que não é convertido, então, só um detalhe que eu tenho que ler aqui, uma Desma escreveu assim, deixa eu ler aqui, a paz, irmãos, boa noite, Deus os abençoe, forte abraço. A Elda também está aqui mandando a paz, Deus abençoe. Toca o barco aí, como é que foi a sua conversão? Pastor, antes de mais nada, eu gostaria de comentar com os irmãos a alegria de estar aqui com todos, né? Fico muito contente. Eu tô com um pouquinho de tosse, então se eu tossir um pouquinho, os irmãos não fiquem incomodados, não. Eles já peço um pouquinho de perdão com relação a isso. Bom, pela misericórdia de Deus, eu já cresci, eu já nasci no berço evangélico. Os pais já eram evangélicos, meu pai, meu irmão Melquides, a irmã Maria, congregavam lá na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Até hoje eles congregam lá, né? No Ministério da Madureira do campo do Parque São Rafael. Igrejinha da Rua 38, no Jardim Oratório. Hoje essa congregação não tem mais, por conta que foi desapropriada devido a passar o rodoanel, né? Só que agora está mais pertinho aqui de casa. Tanto é que os irmãos, para ir para a igreja, todo mundo passa aqui na porta de casa para ir cultuar a igreja. Então, pela misericórdia de Deus, já cresci, fui apresentado na igreja, passei da manhã com a liderança da missionária Alexina, que eu gostaria muito de citar o nome da irmã Alexina, que é uma grande referência no ministério infantil. E a minha conversão se deu num culto infantil, na ministração da missionária Alexina. Vou dizer uma coisa, não é porque somos filhos de crente que somos crentes. Todo mundo precisa ter um encontro com Deus. Feito através da ministração da Alexina. Após passar pelas crianças, passamos também pelos adolescentes, pelos jovens. A gente foi participando dos departamentos, já tínhamos, mesmo com o passar do tempo, né? Já com 13 anos, o pastor já tinha algumas responsabilidades, não era batizado ainda, mas já tínhamos algumas funções na congregação. Ajudava no departamento infantil, na portaria da igreja, já era secretário antes mesmo de ser batizado. Já atuava na secretaria. Já atuava, não era nem membro oficialmente ainda, mas já ajudava na Qual a sua secretaria. idade? Nessa época você tinha quantos anos? Eu tinha 13 anos. Eu assumi a secretaria lá da congregação, eu tinha 13 anos. Aí o dirigente, numa determinada oportunidade, me chamou do gabinete pastoral. Pois é, eu já fui chamado no gabinete pastoral. O pastor me convidou. Ele me procurou e falou: irmão Silas, o senhor já tem alguns compromissos na igreja, atua no departamento infantil, cuida da secretaria, tem frequente na sede, nos trabalhos. O irmão não pensa em se batizar, não? Aí eu olhei para o pastor, falei: pastor, eu acho que eu ainda não estou preparado. Eu tenho 13 anos, novo, tal, mas meu ofício já tem. O ministério existe que pelo menos seja pelo menos membro da igreja, né, para poder ter atividades na igreja, né?
Aí eu falei com o pastor. Falei, ó, pastor, eu vou conversar com meus pais, porque batismo é uma coisa séria. Vou conversar com os meus pais e vou orar. E depois a gente volta a conversar. Aí cheguei em casa, conversei com o pai e com a minha mãe, eles nunca se opuseram a nada, graças a Deus. Muito pelo contrário, sempre incentivaram muito na igreja, na caminhada. E eu orei, uma oração simples de um adolescente. Meu Deus, fala comigo. Uma oração simples de adolescente antes de dormir. E naquela mesma noite, eu tive um sonho que que eu estava sendo batizado nesse sonho. E isso para mim foi a prova irrefutável da resposta divina certeira. Aí eu procurei o dirigente e falei, ó, pastor, acho que tá na hora de batizar mesmo. Conversei com o pastor. Na ocasião já tinha dois candidatos para o batismo. Uma irmã nova convertida e eu também, que já tinha dado o meu nome para o batismo. Travado aqui? Irmão Silas, é o seguinte, eu não sei se para os internautas está assim, mas está tendo algumas falhas, está travando um pouquinho a imagem. Será que se o irmão sair e entrar de novo, não vai melhorar? Tá me ouvindo? Tá cortando um pouco. Eu tô te ouvindo perfeitamente. Você não tá me ouvindo, tá cortando, é isso? Tá travando? Travou a tela do senhor. Tá. Vamos Melhorou, fazer. voltou. Voltou? Então toca o barco. Continua. Aí o pastor anunciou, né? Como uma boa igreja, o pastor anunciou, irmãos, temos já dois candidatos para o batismo. A irmã Gorete e o irmão Silas. E depois o pessoal dos adolescentes, da mocidade, todo mundo falou, o Silas vai batizar? Eu também vou. Então, naquela ocasião, foi apresentado 6 candidatos ao batismo. Então, fomos em 5 jovens, 5 jovens e uma irmã que tinha aceitado a Jesus recentemente naquela época. Tivemos o discipulado, normal que o pastor deu, né? E eu fiz a minha ficha do batismo e fiz a ficha dos demais companheiros. Levei a minha ficha para a sede e levei a ficha dos demais companheiros. A sede na rua Pedro Lomba, número 12? Exatamente, O Parque São presidente já Rafael. era o pastor José dos Santos? Era o pastor José de Santos. Que Eu o me pastor batizei Deiró amigavelmente chama de o bom vizinho, né? O bom vizinho, exatamente, o eterno bom vizinho. E naquela ocasião, o batismo, eu desci as águas, foi no dia 24 de junho de 2007. Eu tinha 13 anos. Eu fui um dos últimos. Eu lembro muito bem aquele domingo frio, chuvoso. Eu fui um dos últimos a ser batizado. Tava aquele frio de junho. Você tava com aquela roupa, você tava próximo a descer naquela água gelada, mas o Espírito Santo nos aqueceu de uma forma tremenda. Glória a Deus. E aí, você depois foi para a igreja sede? Isso, eu era de congregação. Fiquei na congregação do oratório por um bom tempo, porém, eu sempre participava dos trabalhos da sede. Todo evento da sede, eu sempre gostei muito de participar. E eu sempre ajudava também na secretaria-geral da sede. Ajudava a equipe da sede, ajudava o corpo diaconal da sede, nas reuniões de obreiro, nas reuniões de ministério, que naquela época, 13 anos, 14 anos, 15 anos, não participava da reunião de ministério. Eu não era nem obreiro ainda. E o pastor abriu as portas, eu passava a listinha de presença, como eu sempre tinha contato com os dirigentes, conhecia os obreiros, então eu passava aquela prancheta, pastor, assina aqui a lista de presença, entregava as cartas que a secretaria pedia, pastor fulano, essa aqui é a correspondência, pastor ciclano aqui, um convite, e assim a gente ia conhecendo o trabalho administrativo
tendo aquele tete a tete com os pastores, com os obreiros, com a diretoria da igreja e sempre aprendendo e buscando aprender cada vez mais. E aí, o irmão depois foi aos cargos de diácono, presbitério. Isso aconteceu no campo do Parque São Rafael ou em São Mateus? No Parque São Rafael, eu fui indicado pelo próprio pastor José. Tanto que eu gostaria muito de deixar registrado, fazer menção de alguns nomes. Aproveitar se o senhor me dê essa oportunidade. Primeiramente, agradecer a Deus, aos meus pais também, ao meu sempre pastor de honra. Hoje o pastor José está jubilado, mas é sempre meu eterno presidente de honra. Eu costumo de chamar ele de meu pastor. Gostaria de deixar registrado aqui o pastor José, pastor Almira, pastor Eduardo, seu filho, a pastora Tatiana, e o nosso pastor presidente, o reverendo Deiró de Andrade, pastora Ana Suzy, que me recebeu, que me adotou com muito carinho em São Mateus. Eu fui consagrado ao diaconato no Parque São Rafael, com a indicação do pastor José. Foi surpresa, não fiquei sabendo poucos dias antes, foi surpresa. Eu fui consagrado no dia 12 de dezembro de 2010. Ao presbitério, eu já fui indicado pelo pastor Eduardo, na gestão da presidência do pastor Eduardo. O pastor José jubilou, o pastor Eduardo assumiu a presidência do campo e fui indicado por ele em 2012, em março de Só um 2012. segundinho. Entrou a pastora Tati Santos, é a esposa do pastor Eduardo, não é? A esposa do pastor Eduardo, Ela exatamente. entrou. Já manda para ela um salve aí. Mande para ela um cumprimento. Paz, pastora Tati, Deus abençoe. Muito obrigado aí pela audiência, tá vendo? A pastora Tatiana, hoje eles presidem o campo de Embu das Artes. São a bênção na minha vida, no meu ministério. Sem palavras, sem palavras. Só Deus para abençoar eles. Pode continuar. Aí depois, consagrado ao presbitério lá também no Parque São Rafael, pelo pastor Eduardo. E lá no Parque São Rafael, nessa época eu já estava na sede. Eu havia saído da congregação e o pastor Eduardo me costumo dizer que o pastor presidente ele não pede, ele convoca. Um pedido do pastor é uma convocação. E nós, como obreiros Peraí, repete obedientes, essa frase porque essa é forte. obedecemos. Repete essa Um frase. pastor, o pedido de um pastor não é um pedido, é uma convocação. Então Ai, não se tem nem todos o os crentes que. entendessem isso, Silas. Ai, se os crentes entendessem essa palavra sua. Nós somos obedientes, submissos a Deus e às nossas lideranças. Então, um líder nosso, quando um líder chama, quando um líder fala, quando um líder traz, o próprio Deus já colocou no líder. Então, quando o líder chamou, quer dizer que o próprio Deus já colocou no coração do líder. E seja feita a vontade de Deus e sim, senhor, bater continência. E fui congregar na sede. Na sede, eu já atuava também no departamento de missões, na secretaria. Inclusive, o senhor ministrou num dos nossos eventos lá no Parque São Rafael. Numa das cruzadas de missões, que era o diretor era o pastor Flávio Azevedo. E eu lembro até da mensagem que o senhor ministrou. O senhor ministrou sobre as ruas missionárias. A rua chamada direita, as 4 ruas, a rua chamada direita. Eu sei que tinha a rua Pedro da Lomba, a rua Azusa, e falta uma que agora fugiu. O senhor me ajuda. Ó, a primeira rua missionária é a rua A rua direita. A segunda chamada rua direita, missionária é a rua da Rua Azusa. a rua A terceira Azusa, rua missionária a é Siqueira terceira. Mendes, 67, onde a Celina Albuquerque foi batizada com o Espírito Santo. E a quarta rua missionária era a rua da igreja que a gente estava pregando, Pedro da Lomba, número 12. O senhor me ouve? Ouço.
Então, atuamos na secretaria, atuei também na Secretaria de Ministros, lá no Parque São Rafael, cuidando da pasta da convenção. Também tive a oportunidade que os pastores sempre me deram de colaborar junto à nossa convenção nacional, na convenção estadual também, na Debras. Então, todas as convenções a gente tem aquele costume de secretário é sempre secretário em todo lugar. Então, costumo dizer que o ministério, os bastidores, ele é um ministério. Muitas das vezes os irmãos vê lá o pastor que está no púlpito, vê lá a irmã que canta, que tem aquele dom de louvar muito bonito, ou aquele obreiro que tem uma oratória boa, uma oração, tem uma eloquência para falar uma saudação, para falar de Jesus. Eu também falo de Jesus. Cada um tem o seu dom, a sua vocação que Deus te chamou. O meu, eu gosto de ficar nos bastidores, onde Deus me chamou. Quando eu era criança, eu falava, meu Deus, eu queria fazer alguma coisa na igreja. E Deus me despertou nessa parte da administração, nos bastidores. Eu gosto de ficar um pouco mais acanhado, mais nos bastidores, mas eu gosto de servir, que é para isso que nós fomos chamados. E o servir, não importa se é na linha de frente, se é nas laterais ou nos bastidores. O importante é servir. Então, o secretário trabalha nos bastidores. Exatamente. O secretário trabalha nos bastidores. E você falou uma palavra-chave, administração. Você poderia definir para nós o que é uma administração? Porque, como secretário trabalha nos bastidores e é um setor administrativo, defina para a gente, por gentileza, o que é administração. Antes de mais nada, eu vou ler um versículo aqui, que se encontra em 2 Coríntios 9, 12. Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. Tudo o que fizermos, que seja para a glória de Deus. A administração, ela é muito bacana. Ela é um ato de administrar, gerenciar negócios, pessoas, recursos, alcançar metas importantes. Qualquer instituição precisa de uma gestão jurídica e organizacional. E na igreja não é diferente. Mas é porque a igreja, administração, igreja, mas peraí. Irmãos, olha que interessante. Eu não sei se todo mundo já parou para pensar assim, mas olha só que interessante. Deus, ele é tão organizado, ordeiro, Deus fez o mundo, cada dia Deus fez uma coisa. No primeiro dia fez isso, no segundo dia fez isso. Olha só a organização de Deus. Então, encontramos na própria palavra, na Bíblia, a organização. A Bíblia é dividida por capítulos, Novo Testamento, Velho Testamento, capítulos, versículos, organização. E na igreja jamais poderia ser diferente. A igreja precisa ser organizada. Irmãos, eu estou amando a live. Quem está amando a live, dá um glória e um aleluia. Eu quero dizer uma coisa aqui, irmãos. Olha, eu tô maravilhado aqui na forma como Deus está usando o presbítero Silas, secretário da igreja ADSM, presidente reverendo doutor Deiró de Andrade. Meus amados irmãos, que coisa linda! Eu estou sendo edificado. Que coisa maravilhosa. Glória a Deus. Antes que você fale, só um segundo. Queridos internautas, cliquem no aviãozinho que está no Instagram e manda um direct para sua relação de amigos do Instagram e convida eles para a live, porque ela está top de linha. Eu acho que não vai dar para a gente encerrar hoje tudo. E você topa futuramente a gente continuar numa live 2? Rapaz, topa, hein? Olha quem acabou de entrar aqui no Instagram. O bom vizinho, o seu presidente de honra, o nosso querido pastor José dos Santos. Manda a paz do Senhor para ele, Silas. Paz, meu pastor de honra. Que felicidade, que alegria ter o senhor aqui conosco. Um abraço. Deus abençoe o senhor. Entrou também aqui o pastor presidente de Jabaquara, do nosso Ministério de Madureira, Silvano Doblinski, e vários irmãos estão entrando aqui.
Sejam todos bem-vindos, Que em bem. nome de Jesus. Deus Meu amado, abençoe. é o seguinte, Deus Deus está te abençoe. usando nesse mistério aí. É o seguinte, quando a gente estuda administração eclesiástica, a gente aprende na teologia que a igreja é um organismo, uma organização. Explica para a gente como que ocorre a dinâmica da igreja como organismo e da igreja como organização na perspectiva do secretário da igreja que está lá nos bastidores trabalhando junto com o seu pastor. Então, nós podemos elencar a igreja que ela é composta por dois importantes elementos. A igreja do ponto de vista organismo e a igreja do ponto de vista organização. Então, vamos lá no organismo. Como organismo nós lembramos lá na aula de ciências, de biologia, organismo vivo, de caráter espiritual, onde Cristo é o cabeça. Cristo é o centro e nós somos corpos, membros desse corpo. Um corpo que é totalmente ajustado, alinhado, organizado, ordeiro. Então, como organismo, onde Cristo é o cabeça no caráter espiritual. Agora, vamos na organização. A organização com o caráter físico, o caráter material. A igreja, olha só que interessante. A igreja, ela é uma organização. Uma vez que perante a lei, ela tem que se organizar em pessoa jurídica, onde tem seus estatutos, a sua sede, composta pela diretoria da igreja, composta por um pastor-presidente, vices-presidentes, secretários, tesoureiros, o conselho fiscal. São homens escolhidos por Deus e outras exigências legais. Olha que interessante. A administração familiar, por exemplo, onde quem ganha muito, administra muito. Quem ganha pouco, administra o recurso que tem às suas mãos. Na política, tem o poder legislativo, poder judiciário, poder executivo. E na igreja também temos as suas pastas. Então, na organização, como caráter físico, material, humano, que são chamados a membresia da igreja, que ela é registrada no importante órgão, um departamento, a membresia da igreja. E na membresia da igreja, gostaria de elencar uma parte da constituição da igreja, vamos se dizer. Temos aqui a igreja matriz, que é a igreja sede, né? Alguns chamam de igreja sede, igreja matriz, a igreja mãe. Então temos a igreja matriz, que ela é composta por as suas igrejas filiais. Então temos aqui a matriz, a mãe, a sede. A igreja sede tem as suas subordinadas, tem as suas filiais, as suas filhas ou congregações. Em cada congregação, o pastor presidente indica um representante para representá-lo na congregação, um pastor local ou um dirigente da congregação. Esse dirigente que representa o presidente, ele vai observar lá na congregação um irmão ou uma irmã cheia do Espírito Santo e vai colocá-lo como secretário. Infelizmente, não é um cutucão, não. Aqui, eu não sei se por aí tem, não sei. Às vezes, infelizmente, alguns pastores têm uma visão assim um pouco, não sei se arcaico seria a palavra adequada, não quero ofender ninguém, mas às vezes os irmãos pegam, vamos pôr o irmãozinho lá para ficar na secretaria. Irmãos, é uma coisa importante para o próprio pastor. O pastor, porque o secretário, ele vai ajudar, ele nunca está à frente do pastor e também nunca está atrás do pastor. O secretário, ele está para trabalhar lado a lado com o pastor. O pastor, ele tem que cuidar das ovelhas, tem que cuidar do rebanho, a palavra, a oração, visitar os enfermos. O secretário, ele vai ajudar na parte burocrática da igreja. Na parte, por exemplo, ele vai apontar, pastor, já temos um tempo que o irmão Joãozinho não está vindo nos cultos. O secretário vai apontar para o pastor e o pastor, ou ele vai visitar, ou vai
destacar uma comitiva de obreiros, de irmãos, para visitar e saber o que está acontecendo que o irmão Joãozinho não está vindo no culto. Então, é importante saber que os pastores orem, que Deus vai dar uma pessoa qualificada para ajudar ele mesmo. O pastor vai ser muito bem ajudado por um secretário que vai colaborar nas diretrizes do dia a dia da congregação. Enquanto você tosse, deixa eu cumprimentar aqui o pastor José dos Santos, que está mandando para mim aqui a paz do Senhor, ao nosso querido pastor José dos Deus Santos, abençoe, a paz pastor. do Senhor Jesus. E o irmão Reinaldo aqui, ele fez um comentário interessante, que passou por uma grande escola, que foi a tutela do pastor José dos Santos, homem criterioso, e que nos deixou este legado. Irmão Silas, parece que o pastor José dos Santos também foi secretário na igreja sede do Brás, né? Sim, salvo engano, ele foi secretário mais de 20 anos como secretário Então, da veja Debras. bem, quando ele precisava corrigir o senhor no seu trabalho de secretariado, ele falava com conhecimento de causa, né? Muita. Graças a Deus que eu conheci o pastor José já como pastor. Porque o pastor como secretário, um ótimo secretário, mas era a canetinha azul e canetinha vermelha, conta-se a história. Eu conheci o pastor José. Graças a Deus. Mas continua aí no seu raciocínio, toca o barco. Então, o pastor vai escolher um irmão cheio do Espírito Santo e as funções básicas do secretário, as atribuições básicas, é organizar. Então, não dá para colocar um irmão que seja um pouco desorganizado para ajudar a organizar a igreja. Precisamos ter esse feeling. É importante que a pessoa seja organizada. Desordem não é lugar na igreja. Não há lugar para desordem na igreja. Deixa eu falar uma frase que eu não estou aguentando. Fala, Deus! As coisas de Deus são feitas com ordem e decência. Então, a palavra-chave hoje, organização. Então, o secretário ele precisa ser organizado nos documentos, nas papeladas, na parte, tudo que corresponde às informações do membro, do obreiro, às documentações da igreja. Uma coisa também importante, que o secretário ideal, qual que é o secretário ideal? Primeira coisa, que ele ama a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a obra de Deus. Isso também é muito importante. E você está para servir a igreja a qual você foi chamado a congregar, a cultuar, a servir. Uma outra qualidade que é importante, que o pastor tenha visão para analisar na pessoa que ele vai colocar frente a essa tão importante causa, além da pessoa ser temente a Deus, ter boa reputação, não somente dos que estão na igreja, porque muitas das vezes os irmãos, a gente vê os nossos irmãos, o irmão é uma bênção, então, mas a gente não conhece o irmão do lado de fora. Então é importante que tenha boa reputação na igreja, como também reputação com o que estão de fora. E uma coisa chave, o secretário, vou até falar pausadamente para os irmãos compreenderem, o secretário precisa ser discreto. Me explica isso daí. Me explica porque isso é de fundamental importância. O secretário, ele precisa ser discreto. Saber ouvir na hora certa, saber falar e muitas das vezes nem falar também. Um exemplo. Muitas das vezes acontece um fato, por N razões, um membro houve a necessidade de ir ao gabinete pastoral, confessar alguma falta, delito, uma N situações com o seu pastor, e logo após a admoestação bíblica, a exortação do pastor, como homem de Deus, como anjo da igreja, o pastor vai chamar o secretário. Irmão, preciso que você providencie a ficha do irmão Joãozinho pelo fato X e vamos passar na reunião do ministério. Antigamente, os pastores eles anunciavam naquele culto de Santa Ceia, no culto de domingo, aquele culto de porta aberta.
Está sendo excluído fulano de tal da comunhão. Pelo amor de Deus. Graças a Deus, hoje em dia isso não tem mais. As correções precisam ser feitas, sim. Só que hoje, nessa era digital, essa era moderna, é uma cautela, é bom ter cautela para não expor a pessoa, para não expor o ferido, para que não seja apontado pelos demais da congregação, olá, fulano fez isso. Não, nós estamos para cuidar. Apontar, o inferno já está cheio de apontando, nós estamos para cuidar. Então, o secretário precisa ser discreto, porque o pastor comentou um assunto, o secretário vai obedecer à ordem do pastor, vai lavrar a ficha, lavrar a ata que precisa ser feita, o secretário vai levar até a sede, nas datas corretas da reunião do ministério, para que possa ser tratado o caso. E depois o ministério vai decidir. Cada caso é um caso, cada pastor tem uma forma didática de trabalhar, e assim será feito. Então, esse é importante. O secretário precisa ser discreto, saber ouvir e saber falar, e muitas das vezes nem falar. Me dá um segundinho aí. A Eu questão vou da tomar uma água. discrição, bebe a água. A questão do secretário ser discreto, porque existem casos de obreiros que serão consagrados e fichas que são encaminhadas, o secretário preenche. Então, o secretário ele deve ser discreto para guardar as informações da membresia, conduta Exato. ética. Eu sei que você já explicou, mas esmiuça mais um pouquinho esse assunto, porque quando essa discrição ela é quebrada, o trabalho do secretariado fica comprometido. Fica comprometido, você vai arrumar problema com seu pastor, vai levar um puxão de orelha do pastor, e isso não é legal, levar puxão de orelha do pastor, e você também acaba ferindo a confiança do seu pastor. Você acaba ferindo a confiança, porque o pastor, ele te passou uma missão, ó, prepara a documentação do irmão Joãozinho que ele vai ser consagrado. Aí o irmão Joãozinho não sabe. Muitas das vezes é uma prova que o pastor está fazendo para testar o irmão Joãozinho. Aí você vai lá e fala, irmão Joãozinho, você vai ser consagrado. E aí? Eu já vi casos que o irmão perdeu a consagração por causa do secretário. E o Espera secretário aí. também... Repete, porque essa é forte. O senhor já viu o quê? Já vi casos que o irmão não foi consagrado por conta do secretário e o secretário também perdeu a sua função de secretário. Isso significa que o cargo, o dom é Deus que dá, correto? O dom é Deus que dá. Perfeito. Mas o cargo é uma posição de estrita confiança entre o pastor e a pessoa que vai exercer o cargo. Exatamente. O dom Deus dá. O pastor, ele pode tirar o cargo. A hora que ele achar por bem. Se ele vê que o irmão não está atingindo as expectativas, o pastor, como sacerdote da igreja, ele tem o aval inteiro de poder tirar se o irmão não está correspondendo. Deus abençoe. É isso que os crentes precisam entender. Deus deu o dom, ninguém tira o dom, a não ser que a pessoa enterre o talento. Agora, cargo é posição de estrita confiança, e o anjo da igreja, ele precisa de um secretariado de confiança. Olha, essa palavra que você falou sobre a discrição é uma qualidade de fundamental importância. Prossiga aí, por gentileza, prossiga. Toca o barco. Então, essa é uma coisa muito importante mesmo, por isso que eu volto a frisar. Eu não estou conseguindo acompanhar muitamente os comentários, mas eu estou vendo aqui o Ronald. O Ronald, ele é meu amigo, ele é o secretário do campo de Rio da Prata, Ministério de Madureira, lá no Rio de Janeiro. Ronald, um abraço, Deus te abençoe. Então, estou vendo que temos bastante colegas, bastante companheiros de ministério, muitos secretários. Então, é um consenso. O secretário precisa ser discreto. Na nossa live, os irmãos que estão participando conosco, eu oro a Deus que Deus desperte novos secretários aqui também, para ajudar o seu pastor,
ser discretos, colaborar no ministério lá da igreja a qual os irmãos estão servindo, e também que possam instruir as pessoas para ser como ajudar na congregação. Então, como falava, a importância do secretário. Ele precisa ter amor às coisas de Deus, o cuidado, o zelo. Nós cuidamos das informações dos membros, RG, CPF, telefone, data de nascimento, nome de pai, mãe, avô, tio, WhatsApp, e-mail. Isso é importante manter sempre atualizado e sempre manter que todo mundo vê. Quando eu passo um dado meu importante de documento para alguma pessoa, eu tenho certeza que aqueles meus dados será feita a coisa certa, né? Não vai ser repassado para terceiros, afins, sei lá, que não interessam, né? Quando um membro ele está preenchendo a ficha, ou o secretário está preenchendo a ficha, o membro não, esse irmão, ele está colhendo os meus dados para uma coisa importante, para fazer um documento, para fazer a carteirinha de membro, para atualizar os meus dados no cadastro da igreja, cadastro esse no qual que é importante sempre manter em dia. Hoje, com a tecnologia, nós temos esse feedback rápido do WhatsApp, e-mail, a modernidade. Antigamente, os comunicados para você passar um aviso para os irmãos era via carta. Hoje, um WhatsApp, você já avisa para os irmãos que vai ter um culto, um congresso, uma festividade. Irmão Silas, antes que você prossiga, eu queria que você desse um conselho para os secretários sobre a conduta ética. Por exemplo, na congregação, tem um secretário de congregação que deve ter um contato face a face, tete a tete com o seu pastor local. E muitas das vezes acontece o desconforto do secretário da congregação ir direto na sede e levar lá a atualização dos dados sem fazer o checklist com o pastor da congregação para dar o veredito final. Explica essa questão do trâmite entre o secretário da congregação, que ele não pode chegar assim lá na sede, já levando a documentação, sem conversar com o pastor da congregação para não quebrar a ética e o vínculo de confiança. Irmãos secretários, tenhamos juízo na cabeça. Nós estamos servindo na congregação a qual Deus nos chamou. Nós temos um líder nessa congregação. Nós temos que... tudo o que nós vamos fazer, nós temos que falar com o nosso dirigente, o nosso pastor. Nós vamos nos reportar a ele. Ele é o anjo que Deus colocou na congregação. Estamos frente às orientações do pastor. Então, tudo que você vai fazer, uma ficha, um checklist de documentação, cartas de recomendação, de convite, festividade, qualquer ficha de batismo, de recebimento de novos membros, tudo precisa ser passado para o dirigente. O pastor precisa estar a par de tudo. Como eu falei lá no início, nós estamos para andar lado a lado com o pastor. Nós não estamos para passar a ordem do pastor. Nós não estamos também atrás do pastor. Nós estamos lado a lado do pastor. Nós vamos levar as documentações para o pastor vai passar o crivo. Por quê? Você fez a ficha do batismo do irmão, mas o pastor, ele conhece mais. Às vezes o pastor sabe, não, esse irmão ainda não está apto ao batismo. Segura um pouquinho. Ele me procurou por algum motivo, vai deixar para o próximo. Não, vai batizar agora. Então, agora, secretário, você está autorizado aí na sede, levar a documentação pertinente para dar entrada na sede. Na sede, temos o departamento da secretaria e o secretário da congregação, ele é o representante na congregação, que representa a congregação local mediante a sede. Então, o secretário da congregação, ele é um auxiliar adjunto lá na sede, lá na matriz. Está travando um pouquinho aí a imagem. O presbítero Silas está dando uma aula para nós aqui, internautas.
Tá me ouvindo bem? A sua imagem está um pouquinho fosca. Você está me enxergando bem aí? Não tô ouvindo. Tô Não enxergando ouve? e ouvindo o senhor. Ah, tá. A sua imagem está um Não, tô pouquinho ouvindo. assim, não está muito. Está um pouquinho embaçada, mas eu te ouço bem. Tô ouvindo. Prossiga, irmão Silas. Aí, o secretário da congregação é um auxiliar adjunto à sede. Então, a sede, ela estipula datas. Como eu falei, a secretaria ela precisa andar de forma organizada. Então, às vezes, os irmãos chamam, nossa, mas todo secretário é chato. Irmão, em nome de Jesus, vamos sair dessa live tirando isso da cabeça. Secretário não é chato. Secretário procura ser organizado. Temos datas. Na vida secular, existe data para marcar consulta, você tem horário para chegar na consulta, você tem o prazo, a tolerância para passar na consulta. E na parte administrativa, a mesma coisa. Existem datas. Vai ser dia 20 de julho. Eu tenho data. Eu tenho uma data limite, vamos supor. Eu preciso entregar as fichas até o dia 18. Por quê? Porque a sede precisa ter pelo menos 2 dias para cadastrar os irmãos. Você vê que bonitinho no dia do batismo, todo mundo sai com a sua carteirinha, com seu certificado de batismo. Irmãos, isso dá trabalho. Imagina um batismo como nós temos na sede aqui, em torno de às vezes 70, 55 batizados ao mês. É bonito entregar toda a documentação bonitinha para os irmãos. E se não entregou, a culpa é de quem? A culpa é do secretário. E se não entregou, não ficou pronto. A culpa é de quem? A culpa é do secretário. E a culpa não é da sede, não. A sede só faz o que chega. Se não chegou, é porque alguém não ou esqueceu, ou passou batido, ou não se preocupou, não se atentou à data. É que tem gente que chega com a ficha aos 49 do segundo tempo. Na hora dos irmãos se trocando, a ficha está entrando. Obviamente, o nosso pastor ele nos ensina, não será uma ficha. O irmão chegou na última hora, óbvio. Somos maduros o suficiente. O irmão não vai deixar de se batizar porque a ficha chegou nos 45 minutos do depois. Mas o importante é batizar o irmão. E isso num caso de batismo. Outra coisa também, os relatórios. Olha que importante. Outra coisa também, volto a frisar no sigilo de informação dos dados. Muitas das vezes o pastor pergunta, secretário, puxa aí na ficha como está o relatório da quantidade de membros da igreja. Quantos homens, quantas mulheres, quantos jovens de 14 a 20 anos, as informações. É importante que seja sempre, tenha uma atualização. Porque vai ajudar o secretário, vai ajudar o pastor a ter informações, e ter apontamentos, ter estatísticas, vai apontar informações do que o pastor pode fazer na congregação. Um exemplo, o pastor quer fazer uma reforma, quer fazer comprar instrumentos. Para comprar instrumentos, preciso saber, mas quantos músicos nós temos na igreja? Tudo isso é um apontamento que a secretaria vai ajudar o pastor. Pode falar, pastor. Não, e aí irmão Silas, para uma reunião de obreiros, o secretário tem que vir munido com todas as informações, porque a qualquer momento o pastor pode perguntar para ele qualquer questionamento, seja do número de componentes da banda, seja do número de membros com a faixa etária, etc. Enfim, eu queria que você até explicasse como que o secretário vai para uma reunião de obreiros, como se ele fosse um soldado indo para a guerra, munido com granada, com seu armamento bélico. Como é que funciona isso?
O secretário, você vai ver o secretário com várias canetas, porque a caneta na mão do secretário tem um dom de falhar, e principalmente se o secretário empresta a caneta para o pastor. Acho que a unção do pastor é tão forte que a caneta, a tinta seca, não funciona. Ô servo de Deus, não tem uma caneta que presta, não? Pastor, mas está funcionando. Está dizendo que o pastor é mentiroso? Não, a caneta sempre falha. É desse jeito, irmão É Silas? desse jeito. A caneta só funciona na mão do secretário. Passou na mão do pastor, perde a tinta. Outra coisa, o secretário ele vai munido de muito papel. Olha, eu gostaria de desafiar os irmãos aqui. Quando foi que os irmãos já viram os irmãos da secretaria com várias pastas, papéis, documentação? Falou, eita, que aquele, olha, os irmãos nem olham. Às vezes, quando o pastor chama a gente na reunião, alguma coisa assim, você já desce naquela tensão. Preocupado. Eita, o pastor chamou, alguma coisa né? Será que é a perca do mandato agora? Será que eu fiz alguma coisa? Aí você já desce lá com os papéis, com os relatórios. Tudo que você faz, você tem que ter uma cópia e você tem que ter no mínimo 3 cópias para o pastor. O pastor é Quantas desorganizado? cópias? No mínimo as 3. Sabe por quê? É um segredo que eu vou contar para todo mundo. Conta Mas quer aí. dizer que o pastor é desorganizado? Não. Mas é que toda a Bíblia, tudo que o pastor põe dentro da Bíblia, não sei o que acontece. Evapora. Evapora. Uma via para o pastor. Você deixa. Outra coisa, deu uma cortadinha aí. Não sei se os irmãos conseguiram me compreender, mas é bom que Eu dê peguei até mais o de uma assunto que cópia. você falou, que tem que levar 3 relatórios, porque as coisas desaparecem na Bíblia do pastor. Até aí eu ouvi. É verdade isso, pastor? O senhor confirma ou não confirma essa informação? Me Eu vou explica, ter me que ajuda. confirmar aqui publicamente na live que isso é verdade. Então, outra coisa, às vezes algum assessor do pastor que está lá com aquela boa vontade, ele pega o papel e guarda o pastor pôs aqui e na hora que o pastor vai falar, cadê o papel? O auxiliar guardou. Aí o pastor chama, servo de Deus, cadê o relatório que eu te pedi? Pastor, eu já dei para o senhor. Servo de Deus, cadê o relatório? Aqui, pastor. Nem retruca, irmão. Entrega o relatório para o pastor. O pastor vai analisar, vai fazer as medidas administrativas que houver a necessidade e tudo vai ser para a glória de Deus. Essa parte que você falou foi muito boa. Não retruca, como é que é? Repete. Aceita. Não retruca com o pastor. E principalmente se ele tiver com o microfone na mão. Sim, senhor. Não, por Sim, quê? senhor. Porque você Irmãos, vai ficar desculpa, eu não tô vermelho. aguentando. Você vai ficar vermelho depois. Obedece o Espera um pouquinho. pastor. Qual o risco se ele tiver com o microfone na mão? Qual que é o risco? É um risco ser chamado a atenção publicamente. E se chamar a atenção, você como obreiro submisso, sim, senhor. Engole seco, toma uma água e dá glória a Não Deus. tô aguentando, Silas. Não tô aguentando. E depois você ainda vai ver muito tapinha nas costas. Essa é a melhor parte. Você leva uma bronquinha do pastor numa reunião de ministério cheia e depois alguém passa o óleozinho depois que acha que o pastor bateu demais. Não tô aguentando. Essa live tá uma revelação pura. Silas, é o seguinte, falta 6 minutos para encerrar a live. Nossa, o bate-papo tá muito gostoso, muito bom. Não, olha, eu vou te falar uma coisa. Tá muito bom, muito, tá muito gostoso. Quando a gente encerrar a live, você me aguarda aí que eu vou te chamar no privado para a gente marcar a próxima. Amém, amém. Como faltam 6 minutos para encerrar a live, eu não estou aguentando, eu estou chorando de tanto rir aqui. Você tem 5 minutos para fazer as considerações finais, porque o Instagram vem e corta a tela da gente. Então, só para finalizar, o secretário ele precisa estar sempre junto ao seu pastor. Ele vai dar o feeling para o pastor. O pastor
Ele já tem as responsabilidades de cuidar do culto, de cuidar da oração, da palavra. O secretário vai apontar, ajudar, colaborar com o pastor nas medidas de visitar os membros, os irmãos que estão frequentes no culto, aqueles que por algum motivo ainda não são batizados, mas pode estar apto ao batismo, aqueles irmãos que estão visitando a congregação já há algum determinado tempo consecutivo, e é uma grande probabilidade do irmão congregar conosco. Então, o secretário, ele vai apontar o pastor, tá vendo que o irmão tá cultuando lá algumas vezes, o pastor, o irmão já está vindo conosco há algum tempo, e ele tem um desejo de congregar na nossa igreja, no nosso ministério. O pastor vai procurar o secretário quando tiver alguma medida administrativa, disciplinar, a testar algum membro. E o importante, não existe duas secretarias, existe uma secretaria. A secretaria da sede, ela precisa bater igual o número de membros com a da congregação. Esse é o trabalho principal do secretário. Se tem 100 membros na listagem da sede, tem que ter 100 membros congregando lá na congregação. Sempre tem que bater a numeração. Se tem 101, quer dizer que está faltando alguém na sede. Ou na sede tem um a mais e está faltando alguém na congregação. Então é importante o cuidado, o zelo que o secretário tem de cuidar. E nas minhas considerações finais, gostaria de lembrar que nós, como secretários, nós estamos cuidando do que há de mais importante na igreja, a noiva de Cristo. Nós ajudamos a administrar, a ter esse zelo, esse cuidado de tratar bem os membros, com educação, com respeito, com carinho ao próximo, ajudando da melhor forma possível. Então, nós, como secretários, não podemos ser secretário carrancudo. Como eu já falei, vamos tirar essa mentalidade que secretário é chato, que secretário pega no pé. Não, irmão, a gente só quer procurar fazer o melhor. O melhor é ser organizado. Nós só queremos fazer isso. E trabalhando com amor e com dedicação. E uma coisa importante que eu não sei se os irmãos sabem, dia 30 de setembro é o dia do secretário. Então, irmãos, um chocolate para o secretário vale bom, tá? Cuida do secretário, que o secretário vai cuidar de você. Sempre que você precisar de uma caneta, a gente vai ter uma caneta para emprestar, uma folha. Mas, fica a dica. O secretário empresta a caneta, mas o secretário quer a caneta de volta. Não leva para casa não, tá? Outro sim. Temos aí 2 minutos e meio. Gasta 2 minutinhos falando sobre a importância da presença do secretário no culto. Tem secretários que não vêm no culto, o pastor tem que resolver os problemas burocráticos, o secretário não dá satisfação, e aí a parte organizacional fica comprometida, né? Irmãos, secretário é crente, secretário canta hino da harpa, secretário lê a Bíblia, secretário ora e busca a Deus. Secretário precisa estar no culto. Às vezes, por medidas do trabalho do dia a dia, ele não consegue estar inteiramente no culto. Mas pelo menos na hora da palavra, o secretário também precisa cultuar. O secretário também é crente. Importante o secretário estar frequente nos cultos. E se por algum motivo o secretário não puder estar no culto, comunique o seu pastor. Pastor, hoje por algum motivo não vou conseguir estar presente, mas estou à disposição aqui. O senhor precisar, chama no zap, no e-mail, estamos à disposição. Secretário também é crente. Vamos marcar a próxima live? Rapaz, vamos. Deixa eu me recuperar da garganta aqui, que hoje foram fortes emoções. Eu matei um leão. Hoje eu matei um leão. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Quero agradecer a presença dos queridos internautas. Deus usou o presbítero Silas de forma pedagógica, Amém. nos trazendo assuntos pontuais sobre a relevância do trabalho do secretário na administração eclesiástica. Meu querido presbítero Silas, que Deus te conduza a patamares elevados. Deus continue lhe dando graça, saúde, força, ânimo, disposição. Amém. E certamente o seu galardão é muito bonito quando você chegar na glória celestial, viu? Glória a Deus. Faltam Deus 10 abençoe. Segundos para encerrar. Deus abençoe a todos. Deus abençoe todo mundo Silas. Deus abençoe a Letícia,
a Tati, vamos ver aqui a Leila, a Cássia, a Janaína, o Luigi, todo mundo aqui. Ronald, Deus te abençoe, Ronald.